Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor quer que quando Ele nos chame, que nós o sigamos imediatamente. Amém. No mesmo instante, né? Nós não temos que ficar Amém. pensando, né? Senhor Jesus. Nós não temos que ficar analisando, né? Nós temos que segui-lo. Oh, Senhor Jesus. Amém? Irmãos, vamos orar de dois em dois. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus, sim, Senhor, nos dê a tua palavra, essa palavra entra em nós, torna a nossa vida, nosso poder. Ó Senhor Jesus, me usa como livro puro canal, retira de mim tudo aquilo que é meu, que deve estar no Espírito, que a tua palavra possa alcançar cada pessoa que aqui está, possa tocar no mais profundo ser de cada um, Senhor, que deve estar limpos com a tua palavra. A tua palavra é aquela que está na espada de dois gumes, que separa a alma do Espírito. Senhor Jesus, seja conosco nessa noite, fala para nós. Precisamos ouvir o Senhor mais uma vez. Ainda somos muitas crianças, espiritualmente falando. Precisamos crescer mais e mais. Jesus é nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Essa semana, estamos na semana 4, né? Terminando essa série do Elementiário. E essa semana o tema é, eu nem coloquei aqui no quadro, né? A irmã colocou aqui para nós, aqui, melhor ainda, né? A formação, vamos falar juntos? A formação do exército celestial. Novamente, a formação do exército celestial. Então, irmãos, essa palavra é mais uma palavra que o Senhor nos dá, uma palavra de muitas experiências, né? Ali o Senhor com aqueles discípulos, ali pregando a palavra do Senhor em toda a terra, em todo lugar, nas cidades. E mostra para nós que essa comissão, esse chamamento, também chegam até nós, né? Hoje o Senhor nos chama, né, para que nós também tenhamos essas experiências, né? E interessante que o Senhor, Ele sempre conta com as pessoas. Em toda a Bíblia você vai ver sempre homens na frente da obra. O Senhor sempre chamou o homem para cooperar com Ele na obra. Isso para nós temos que ter um coração grato e alegre por isso, que Ele também nos chamou, né? E aí a gente acabou de ler aqui agora, ali no mar da Galileia, eles chamando, né? Chegava ali, chamava um, chamava outro, e a gente vê a reação de cada um. Muitas vezes o Senhor nos chama uma, duas, quatro, até mais. Eu estou falando, não estou falando que é a experiência, é a minha experiência, né? Eu lembro que antes de eu ganhar o viver da igreja, quantas vezes o Senhor me chamou? Usou pessoas para me chamar. E aquilo entrava no ouvido e saía do lado de cá, era mesmo que nada, né? Mas o Senhor, quando Ele escolhe uma pessoa, Ele traz ela para junto de si. O tempo é do Senhor, a hora é do Senhor. Por isso eu gostaria de entrar num ponto aqui muito importante, quanto às nossas famílias, aqueles que ainda não têm o Senhor, né? Por exemplo, na minha família, do lado da minha família, que são cristãos, é só eu e o irmão meu mais velho. A minha mãe e os outros irmãos não são. Então, quanto é difícil pregar a palavra para os nossos entes queridos, né? Nossa família. Mas o Senhor, Ele não desiste de nós. E nós também não podemos desistir das pessoas. Por mais que venham as situações, talvez você está apacentando uma pessoa e essa pessoa ainda não se posicionou para o batismo, para estar vivendo nos caminhos do Senhor, e muitas vezes a gente desiste dessa pessoa.
Mas aqui Jesus, ele não desistia das pessoas. Pelo contrário, ele compadecia das pessoas. Ele tinha empatia das pessoas. Ele se colocava no lugar daquelas pessoas. Ele imaginava, se eu não falar de Deus para essa pessoa, se eu não pregar o evangelho para essa pessoa vai se perder. Eu vim nessa terra com esta missão de salvar a todos. Ó Senhor Jesus. E essa missão chegou até nós. Nós precisamos, irmãos, pregar o evangelho. Precisamos falar do que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos dado tantas palavras maravilhosas. E aí fora as pessoas estão morrendo por falta de conhecimento. Esse conhecimento não é o conhecimento humano, é o conhecimento da palavra de Deus. Por isso que elas estão morrendo. E o Senhor nos deu essa oportunidade de levar as boas novas para essas pessoas, o evangelho. Não só o evangelho da graça, mas também o evangelho do reino. Que era o evangelho que o Senhor Jesus pregava. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ó Senhor Jesus. O interessante é que o primeiro chamamento não foi para nós, os gentios. O primeiro chamamento foi para o povo escolhido de Deus, a casa de Israel. Né? Se você ver, quando o Senhor ali chama, escolhe os discípulos, e aí ele vai, na hora de enviar, ele dá instruções para os discípulos. E a primeira instrução que ele fala, vai em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, para o povo judeu. Não era para nós. Senhor Jesus, esse foi o primeiro chamamento, né? Ele chamou e deu instrução. Você vai primeiro para aqueles que são dos nossos. Mas se você for mais na frente, você vai ver que isso mudou. Graças ao Senhor. Né? Então, nós vimos que ali aquela experiência, né, de Pedro, ali na casa de Cornélio. A partir daquele momento, abriu uma porta para nós. Ó Senhor Jesus. Vamos ler aqui, para ficar claro para nós, Mateus, capítulo 10, versículo 1. Mateus 10. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tendo chamados, amém? Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para o expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Antes de eu entrar nessa parte aqui, eu gostaria de chamar a atenção por outra parte. Que, se você for olhar, quem o Senhor Jesus chamou, não eram pessoas de alto nível social, não eram pessoas que tinham dinheiro, não eram pessoas que as pessoas olhavam para ela, essa daí serve. Não é. Ele procurou aquelas pessoas simples, ele procurou pescadores, né? Pessoas que não tinham nenhuma escolaridade avançada, então não sei, talvez nem sabia nem ler, né? Eram pescadores. Eles viviam da pesca. Isso mostra para nós que ao pregar o evangelho, nós não podemos medir as pessoas. Nós estamos começando a volta dos GFCM nas casas, né? E com certeza o Senhor vai mandar pessoas para a nossa casa, para que nós pregamos o evangelho para ela. Aí quando aquela pessoa chega na porta de sua casa, não fica medindo a pessoa. Não, essa daqui eu não vou falar do Senhor para ela, não. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque nós somos assim, nós olhamos para as pessoas, olhamos para a cara, se a pessoa estiver com aquele sorriso bonito, você logo aproxima, prega o evangelho. Mas se ela estiver com a cara fechada, você já passa de lado. E aqui, o Senhor não olhou quem era aqueles pescadores, simplesmente chamou. Igual fez com nós, se ele também fosse olhar a nossa condição, ele também não tinha chamado nós para o viver da igreja também não. Mas ele nos chamou. Ele não está preocupado com o que nós somos, humanamente falando. Ele quer que nós tenhamos um coração que o aceite. E por isso nós não podemos medir as pessoas. Talvez aquela pessoa está precisando do Senhor, mas por causa de um semblante triste, uma
Sei lá, a forma que você vê é que tem dinheiro, às vezes a pessoa é rica, tem dinheiro. Aí você fala, eu não vou pregar para ele porque é difícil chegar. Realmente, é difícil, mas se o Senhor te mandou, amém. Vá até aquela pessoa e fala do Senhor. Ou talvez não pega para um mendigo, não pega para um drogado, porque não quer trazer problema para a igreja. Senhor Jesus. Eu passei por uma experiência dessa no CEAP. Tinha os irmãos que iam conosco, os irmãos que estavam nos orientando, né? Aí um irmão que estava no oriente chegou para mim e falou assim, irmão, você não vai naquela casa não, porque naquela casa ali só tem pessoas drogadas. Falou comigo e mais uns 4 irmãos estavam fazendo CEAP, né? Pregando. Nós estávamos no campo pregando o evangelho. Ele falou, naquela casa ali, você não vai não, porque ali é só pessoas complicadas. Eu sei que o irmão estava preocupado conosco, nós também éramos pessoas novatas, né? A gente também não tem essas experiências, os irmãos têm experiência. Mas pelo jeito que ele falou, é como se não pudesse. Ele falou, não, porque nós não podemos trazer problema para a igreja. Eu falei, amém, mas irmão, mas você quer dizer que a gente não pode pregar o evangelho para uma pessoa que tem vícios? Ele, sim, irmão, porque isso traz problema para ele. Nós temos que procurar famílias, como diz, que não tem problema, famílias normais. Aí eu fui e falei com o irmão, mas o Senhor falou que a palavra veio para os doentes, né? A palavra não veio para os sãos. Os sãos não precisam de médico. O Senhor fala disso claramente na palavra, mas os doentes sim precisam de médico. O que ele quis dizer com isso? Porque a palavra é para todos. Então, ao pregar o evangelho, não vamos ficar olhando esses detalhes. Se o Senhor te mandou numa casa, se o Senhor está ali na rua, na fila do banco, e o seu espírito ficou constrangido de pregar o evangelho para uma pessoa, ela está bêbada, está com cigarro na boca, prega o evangelho, não importa. A palavra é para os doentes. Senhor Jesus. Mas a gente vê que no início a palavra não era para esses doentes, porque nós éramos considerados como imundos. Os gentios eram considerados como imundos. Pessoas que não faziam parte, né, do povo de Deus. A gente vê aquela experiência, aquela visão que Pedro teve ali. Está lá no Romanos. Vamos ver aqui direitinho aqui. Senhor Jesus, a experiência de Pedro. Ó Senhor, é Atos ou Romanos? Atos. Tem um branco aqui na mente aqui. Atos 10, é isso, né? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aqui, irmãos, é aberto para nós uma porta. Nós gentios, né? Nós não fazemos parte do povo de Deus, mas a partir desse momento aqui, você vai ver que na primeira experiência de Pedro, por ele ser um judeu, quando ele teve essa visão, quer ver? Vamos olhar aqui. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. É o 9, né? Pedro tem uma visão, exatamente. No dia, os irmãos, Romanos 10, Atos 10 quer dizer, estou com Romanos na cabeça. Atos 10, versículo 9, começa aí. Mas nós vamos ler todo o contexto para a gente ver como que Pedro reagiu, né, com essa visão que ele teve. Porque aqui que apareceu para ele é tudo animais que eles não comiam, né? E não podiam comer. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Olha só, coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres imundo. Comum, né, no caso. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Isso aqui, essa visão,
Deus queria mostrar para Pedro que naquele momento a palavra estava acessível a todos. Não era só mais para os judeus. Aquela palavra estava aberta para todos, abriu uma porta para todos os homens. E aqui ele fala que é comum e imundo. Nós era considerado para eles como assim. Por isso que os fariseus, quando o Senhor estava ali na casa dos publicanos, essas pessoas que eram consideradas imundas, né? Eles ficavam chateados com o Senhor Jesus. Ué, está comendo com esse tipo de gente? Né? Não é esse povo que Deus quer que a gente pregue o evangelho, né? Essa é a visão dos fariseus, né? E até naquele momento também era a visão de Pedro, porque ele tinha ganhado, ele viveu nisso, como digo, ele tinha esse viver. E que essas coisas não podiam ser comida, né? Quadrúpedes, répteis, igual nós, o porco era um dos animais que não podia comer, né? Isso aí dá até uma palavra, depois os irmãos explicam até em cima disso aí, uma palavra para nós, né, para clarear a nossa visão quanto a isso. E muitos outros animais, só podiam comer animais que ruminavam, né, igual a ovelha, o boi, sim, podia comer. Mas tem muitos outros detalhes em cima disso. Então, eles foram criados com essa tradição, mas o Senhor queria, naquele momento, era para quebrar isso. Era para abrir uma porta para os gentios. Mas Pedro falou, não, de modo algum. Mas aí logo em seguida, se eu for ler aqui, logo em seguida, quando ele foi acabando de ter essa visão, ele escutou chamando ele lá fora. Era o pessoal do centurião Cornélio. O centurião Cornélio teve uma visão também, e Deus pediu para que ele fosse chamar Pedro, né, para a casa dele. Olha só como Deus tem os arranjos dele, irmãos. Ele tem os arranjos. Nós muitas vezes preocupamos demais com as coisas, mas Deus ele tem os arranjos dele. E ele faz as coisas acontecer na hora certa. Nós não precisamos ficar preocupados, né? Até mesmo perdendo o nosso desfrute da palavra, preocupado com as coisas, porque Deus ele tem um tempo dele certo de revelar, de realizar todas as coisas. E aqui chegou o momento certo. No momento que Pedro tem essa visão, imediatamente alguém chama ele lá fora. Quando ele abre a porta, quem estava lá? Os pessoal que trabalhava para Cornélio. Eram os servidores de Cornélio. Estava ali. Pedro, Cornélio está te mandando te chamar. E Cornélio era um homem. Se você for voltar aqui atrás, aqui no capítulo 9, fala quem era Cornélio. Um homem temente a Deus, né? Um homem que tinha muito temor a Deus. Então, Deus também queria se revelar para ele. E aí pediu para que Pedro fosse na casa dele. E quando Pedro chega lá na casa dele, que ele recebe Pedro, aqui fala que ele ajoelhou, né, na presença de Pedro, falou, não, você está na frente de um homem, levanta, rapaz. Mostra para nós também que nós não podemos ficar glorificado, é só o nome do Senhor, é só o Senhor que nós devemos dar honra, né? E ali, ele falou, não, levanta, eu sou um homem também, igual a você. Né? E aí, na hora que ele entra na sala, quem estava lá? Todo tipo de pessoas. E aí caiu a ficha, Pedro falou, realmente, o Senhor queria que agora mudou, agora eu tenho que pregar para gentios, judeus e gentios. E aí, nesse momento, vamos ler aqui, quer ver? Vou ver se eu acho os versículos aqui que está bem claro para nós aqui. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aqui, se a gente for ler aqui mais para frente, deixa eu ver se eu acho o versículo que está falando aqui. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Olha só aqui o 28, aí no 10, versículo 28, fala assim. Isso aqui foi falar de Pedro, né? Mas Pedro levantou dizendo, erga-te, aqui foi com Cornélio, que eu também sou homem. O 27, falando com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me mostrou, olha só, que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Irmãos, por isso nós temos que estar sensíveis ao Espírito. Porque se nós estivermos sensíveis ao Espírito, muitas coisas o Senhor vai nos mostrar.
No início aqui, Pedro, ele foi no que ele acreditava, no que ele vivia. Mas depois, quando caiu a ficha, ou seja, o Espírito revelou para ele, falou, não, de fato o Senhor quer que o Evangelho alcance todas as pessoas. Então, se nós estivermos no Espírito, o Senhor vai revelar para nós muita coisa. Amém? Coisa que antes, para mim, era dúvida, era coisa estranha, né? Coisa que eu achava que não era, depois passa a ser, a partir do momento que Deus se revela para você através do Espírito. Então, por isso que o mover da igreja é esse. O mover da igreja já fala mover. Não, a igreja ela não é algo estático, ela se move. Né? Por isso nós temos que estar atentos ao falar atual. Amém? Ao falar atual das palavras proféticas, porque o Senhor está dando sempre direção. Talvez ele está dando direção para esse lado, daqui a pouco ele já está para esse lado. Se você não estiver sensível ao Espírito, você vai ficar constrangido e vai falar, eu não vou reunir mais. Igual aconteceu no passado. Com muitos, né? Que não estava sensível ao novo falar do Senhor, à nova direção. Por quê? Porque não estava no plano celestial que foi falado para nós no alimento diário essa semana. Nós temos que sair do plano terrenal e ir para o plano celestial. E isso é só através do Espírito. É a única porta que nos leva a isso, né? E aqui Pedro percebeu, falou, ele tocou nisso, o Senhor falou no coração dele. E a partir daqui é abrido para nós, abriu para todos nós uma nova chance, uma porta. Por isso que você tem que valorizar o viver da igreja. Nós não era para nós estar aqui hoje, né? Mas o Senhor nos escolheu, nos chamou e nos deu essa chance. Nós temos que valorizar o viver da igreja. Valorizar cada palavra que é dada a nós. Irmãos, nós não estamos aqui por acaso. O Senhor nos ama e Ele quer que nós permanecemos firmes até o fim. Por isso que Ele nos colocou nesse viver da igreja. Então, fica atento ao novo mover do Senhor. Não fique disperso. Não viva no plano terrenal. Procura viver no plano celestial, onde o Espírito está atuando, para que nós possamos estar atualizados com o mover do Senhor. Amém? Então, aqui foi aberto para nós uma porta, e se você for ver lá também em Romanos 11, ali fala que nós somos enxertados naquela oliveira mansa, né? Aquela oliveira boa, porque fala que ali foi quebrado o ramo. Por que quebrou esse ramo? Se você for lá em João, o Evangelho de João, acho que é no início do Evangelho de João, fala que o Senhor veio para os seus. É isso mesmo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Ó Senhor Jesus. João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Aqui quebrou o galho daquela oliveira. Uma oliveira natural. Ou seja, esse seu aqui era para os judeus que Jesus veio nessa terra, foi para o povo dele, foi para os judeus. Só que eles não recebeu. E ao não receber, foi quebrado ali um galho daquela oliveira. E aqui esse acontecimento que teve aqui com Pedro, nesse momento, nós somos enxertados na oliveira boa, que é Cristo, né? A oliveira é Cristo. Então, fomos enxertados no Senhor. Através da morte e ressurreição dele, né? Ele nos deu uma nova chance e fomos enxertados nessa oliveira boa, que é Cristo. Eu gostaria de ler com os irmãos, para a gente ficar claro como foi feito esse enxerto. E Paulo nos alerta também, e para a gente não ficar se gloriando, né? Eu fui reunir na igreja, né? Não foi você. Foi o Senhor que te chamou, te escolheu, te separou e trouxe você para esse viver. Amém? Romanos, capítulo 11. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Capítulo 11, versículos. Deixa eu ver aqui. 16. 17. Fala assim: se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles,
e te tornasse participante da raiz e da seiva da oliveira. Olha só, vamos ler o 18. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Ó Senhor Jesus. Aí vamos 19. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Aí o 20. Bem pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Ó Senhor Jesus. É que mostra para nós, irmãos, que nós somos enxertados nessa oliveira boa. Hoje nós estamos nessa oliveira e quem nos sustenta aqui é a raiz e a seiva. Olha só que coisa maravilhosa. O que acontece quando há um ramo, esses enxertos é coisa maravilhosa, né? Você vê a experiência desse pessoal que faz enxerto? É igual, por exemplo, eu não sei direitinho, a pocã, por aquela que eles falam pocã, parece que é enxertada laranja no limão galego, uma coisa assim, não é, Flávio? Para dar laranja pocã. Olha só que coisa maravilhosa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, é totalmente diferente. Se você for olhar, não tem nada a ver. Mas depois que é enxertado, olha que coisa maravilhosa que fica. Como é gostosa uma pocã. É melhor nem que você tire ela no pé, né? Tira ela lá e... Nossa, é maravilha. Hoje, irmão, nós somos essas pessoas que somos o sabor da terra, né? Somos o sal, né? Somos também a luz. Por quê, irmãos? Porque nós somos enxertados nessa oliveira boa, né? Então, agradece ao Senhor por isso todo dia. Nós temos que agradecer, irmãos. Não tem outro caminho a não ser agradecer diariamente. O que, irmão, aqui antes da oração, ele falou, nós temos que ser grato ao Senhor por tudo. Se você está nessa reunião hoje, você tem que estar alegre. Hoje falou que aqueles que pregam o evangelho eles são alegres. Você sabe por que eles são alegres? Porque eles têm a palavra neles. Tem o Senhor em nós, então nós temos que ser alegres. Senhor Jesus. Nós estamos nessa oliveira boa. Vamos viver a vida da igreja intensamente, alegre com os irmãos, participando das reuniões do GSM, encoraja os irmãos, voltou o GSM, vai nas reuniões do GSM, né? Procura os irmãos líderes, se você não sabe onde vai ser a reunião, liga para os irmãos, mas não fica de fora desse mover, não. Vamos juntos, amém? Senhor Jesus. E aqui Deus deu essa nova oportunidade, e nós não podemos perder isso por nada. Por outro lado, também o Senhor está formando um exército celestial. Ele está contando comigo e com você. Nós somos separados, escolhidos para formar esse exército celestial. Senhor Jesus. Irmãos, e nós temos que ficar muito alegre, porque se fosse olhar a nossa condição, não era para a gente estar aqui. Ainda mais fazendo parte de um exército. Nós sabemos que não é coisa pouca, né? Um exército. Olha só que maravilha. E aqui essa semana foi mostrado para nós que... Aí você pode falar assim, meu irmão, mas eu eu acho que eu não faço parte desse exército. Porque na igreja eu não sirvo em nada, eu não sei fazer nada. Irmão, não preocupa com isso. Você tem que ter um coração que diga ao Senhor, sim e amém. Eis-me aqui. Você tem que dizer ao Senhor assim, Senhor, eis-me aqui. Porque quem capacita nós é o Senhor. Ele não está preocupado se você sabe ou não. Ele quer uma resposta do seu coração, sim e amém. Eis-me aqui. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque foi mostrado para nós que Ele está nos preparando para um exército. E a hora de preparar é hoje. E para você ser preparado, você precisa servir ao Senhor. Aí o irmão fala, mas eu não sei o que eu vou servir. Simplesmente se disponha na presença do Senhor. Se coloca na presença dEle. Aí, vamos ler Isaías. Eu gosto muito dessa passagem. Isaías, capítulo 6. Senhor Jesus. Essa passagem é muito rica, irmãos. Isso aqui mostra que não tem nada que vai nos atrapalhar a servir o Senhor. Se tiver,
Ele está para nos purificar e nos limpar. Amém? Isaías capítulo 6, começando no versículo 5 até o 8. Isaías 6, ó Senhor Jesus. Começando no versículo 5 até o 8. Senhor Jesus, amém? Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou aos teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso tem que ser seu coração hoje, irmão. O Senhor não está preocupado se você sabe ou não, Ele quer que você fale assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque se você tiver alguma impureza, nós somos batizados com o Espírito e fogo. Esse fogo é o fogo purificador. Ele é capaz de limpar toda a impureza que está em nós. Amém? O que aconteceu com Isaías? Ele se sentia, até disse assim, ai de mim. O que vai ser de mim? O que eu posso fazer? Mas o Senhor falou, não, se é pecado, eu vou tirar. Se é iniquidade, eu vou tirar. E ele purificou Isaías. E quando ele perguntou, quem vai por mim? Isaías logo se posicionou. Então, hoje, esse exército tem que ter essa atitude. O exército de Deus tem que ter essa atitude. Quando o Senhor chamar, você fala, eis-me aqui. Porque, irmãos, tem tanta gente morrendo por falta da palavra. Tanta gente perdendo a salvação. E o Senhor tem nos dado a oportunidade de falar para pessoas. Tem nos dado palavras. Aí você fala, irmão, eu não sei falar. O Senhor quer esse que não sabe falar mesmo. Porque Ele vai usar, Ele vai capacitar. Porque nós temos que ter um coração de ir. A experiência dos discípulos, vivia da pesca, era para eles pensarem assim, mas de que nós vamos comer? Porque isso aqui é o nosso sustento. Agora nós vamos ter que deixar isso aqui tudo para seguir esse homem. E quem é esse homem mesmo? E ele começava a interrogar. Ele simplesmente deixou tudo e seguiu o Senhor. Não perguntou se ia receber alguma coisa, não perguntou nada, simplesmente foi com o Senhor. Esse é o exército. Esse é o exército que o Senhor procura nessa terra. Alguém que está disposto a largar tudo. Aí a irmã fala, então eu vou ter que largar meu trabalho, eu tenho que... Irmãos, o Senhor tem que ter a primazia na nossa vida. É isso que importa. Se o Senhor for a primazia na nossa vida, trabalho, essas coisas, não vão atrapalhar você a avançar. Mas muitas vezes nós fazemos o contrário. Nós colocamos primeiro as coisas e por último o Senhor. E aí, irmãos, aí é luta. Porque quando nós tomamos essa atitude desta forma, Satanás acha muito caminho em nós. Para nos deixar cansados, desanimados, desencorajados. E não fazer a vontade dele nessa terra. Ó Senhor Jesus. Mas Ele quer nos qualificar. Ele quer nos capacitar. Tem um versículo que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 e 29. Senhor Jesus. Vamos ler isso aqui para mostrar para nós que todos nós estamos convocados. Amém? Não tem exceção. Todos nós estamos convocados para esse exército. 1 Coríntios, capítulo... Senhor Jesus. Capítulo 1, versículos 26 e 29. Os irmãos encontrar e pode ir lendo. Amém? Nós vamos ganhar tempo. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Deus escolheu as coisas loucas do mundo
para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Olha só que palavra. Então não preocupa se você não tem capacidade. Você está incluído nesse exército. É diferente do exército terreno, né? É claro que na vida da igreja nós também temos que ser trabalhados, né? Tem que ser aperfeiçoado. Só que no exército terreno a pessoa olha muito a capacidade humana, né? Mas aqui, por isso que a palavra mostra para nós que para o mundo é loucura. O que Deus faz para o mundo é loucura. É tudo ao contrário, né? É tudo ao contrário. Se você for olhar, aqui era para chamar só aqueles que tinham capacidade, aqueles que falavam bem, que tinham um falar bem, como diz, um português correto, né? Era só para ser esses. Infelizmente, muitos pensam assim, e por pensar assim, não serve ao Senhor. Mas hoje o Senhor está mostrando para nós que é o contrário. Se você não acha capaz, esse é do Senhor. Ele quer esse. Porque, irmão, quando eu me sinto capaz, eu não dependo do Espírito, eu não dependo do Senhor. Se eu me sinto capaz, eu não vou também obedecer nem o irmão que está me liderando. Porque eu sei. O irmão chega, irmão, vamos fazer isso? Não. O irmão, eu já sei, pode deixar que eu faça aqui. Você não vai depender daquilo que o Senhor colocou para te aperfeiçoar. Você não vai ser aperfeiçoado nunca, se tiver essa atitude. Porque tem capacidade. Mas ele quer aqueles que não são. Né? Aquele que fala que não, ele fala isso aí mesmo que eu quero. Então, se o pensamento de você nessa noite é esse, né? Eu não sirvo no serviço de criança porque eu não sei mexer com criança. Né? O Senhor fala, eu quero é você mesmo. Eu não vou servir no serviço de música porque eu não sei tocar e nem cantar. Mas quando você se coloca na presença do Senhor, talvez você não vai cantar e nem tocar, mas você vai se vir na mesa de som. Está sendo útil. Ou talvez futuramente até tocar. Porque quem vai capacitar? Nós temos que ter um coração simples, irmão. Ter simplicidade com o chamamento do Senhor. Quando Ele chamar, diga sim e amém. Eis-me aqui. Essa foi a atitude de Isaías e tem que ser a nossa. Se tem alguma coisa que te prende, né? O Senhor, Ele está pronto para te restaurar. Para te purificar com esse fogo, né? Aqui foi com a brasa, né? Brasa é fogo, né? Ó Senhor Jesus. Ele purificou o falar de Isaías, o falar a língua, os lábios. Se ainda nós temos um falar meio complicado, pede ao Senhor para purificar o seu falar. Que Ele vai vir com essa brasa, esse fogo consumidor, e vai passar na sua boca, nos seus lábios, na sua língua, e seu falar vai ficar perfeito. Da sua boca vai sair só palavra que vai extrair vida, vai edificar o corpo dele, a igreja. Senhor Jesus. Então não tem desculpa para nós, né? O que nós temos que ter é simplicidade e falar, Senhor, eis-me aqui. Eu não sei, mas o Senhor vai fazer alguma coisa através de mim. Tem que ter esse coração, irmãos. Sabe por quê, irmão? Porque se for esperar a gente ser aperfeiçoado, vai demorar. Ó Senhor Jesus. E o Senhor ele quer voltar logo. Ele quer ver a igreja dele edificada. Ele quer voltar e topar essa noiva pronta. Então ele está com pressa. Ele está chamando a todos. Senhor Jesus. Ele quer formar esse exército. Então não tarda, não fala assim, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Amém. Fala assim. Se você falar assim, Senhor, eu já sei. Meu Jesus, aí ele não vai ter como trabalhar na sua vida, amém? Trabalhar na minha vida também. Se eu também tiver essa atitude, todos nós, se tiver essa atitude de achar que sabe alguma coisa, que tem capacidade, o Senhor não vai achar lugar em você. Você já está cheio de si, já está cheio do homem natural, do velho homem. O Espírito, ele quer atuar, ele quer fazer, mas não acha entrada. Então nós precisamos estar vazios. Só falar, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Ó Senhor Jesus. Vamos ler João
Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Evangelho de João, 15, 5. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Ó Senhor Jesus. Amém? Podem ir lendo aí, irmãos. Amém. Amém. E eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha só que eu falo a última parte aí, porque sem mim nada podeis fazer. Então, se nós acharmos que nós temos capacidade, irmãos, não vai fazer nada. Ó Senhor Jesus. Olha só como que é contrário totalmente às coisas do mundo. Você vai para uma empresa, ele quer pessoas que têm experiência, que têm capacidade de exercer aquela função. Se você chega numa empresa e não tem capacidade para aquela função, você não é contratado. Primeira coisa que eu pergunto, você tem experiência nessa área? Aí você fala, igual uma vez eu fui morar em Teoflotone, eu e o outro irmão meu que mora lá na roça, para estudar e trabalhar. Aí cheguei, fiz um bocado de currículo e saí naquelas lojas colocando. Toda loja que eu chegava aqui, eu colocava o currículo, eu conversar com o dono, o camarada chegava para mim, você tem experiência nessa área de vendedor? Eu falei, não, eu não tenho não, mas eu quero aprender. Estou aqui disposto a aprender. Aí ele falou, rapaz, isso aí é ruim, né? Porque eu estou procurando pessoas que têm experiência. Aí eu fui e falei com ele, se vocês nunca dão oportunidade, como que eu vou adquirir experiência? Tem que dar oportunidade. Se o camarada conseguir, beleza. Se ele não conseguir, a pessoa chega e fala, infelizmente, não vai ter como. Você não desenvolveu nada, você continua a mesma coisa. Então não vai ter como colocar você aqui para trabalhar. Né? Então, o mundo é assim. Mas a obra do Senhor não é assim. Ele simplesmente chama e você tem que se posicionar. E o mais ele vai fazer, amém? Ó Senhor Jesus. Essa noite entrega, irmãos, a sua vida ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero te servir. Né? Eu quero ser um com o Senhor nessa terra. Eu não sei qual é a minha função. Eu ainda não sei a minha função. Mas eu estou aqui na tua presença e quero que o Senhor me use. Segundo a tua vontade e o teu querer. Irmãos, o Senhor vai mostrar na hora. Vai mostrar e vai te colocar no lugar certo, na hora certa. Amém? Outra coisa, quanto aos serviços. Muitos que o Senhor não usa também é porque quer posição. Infelizmente, o homem gosta de posição. O velho homem gosta dessas coisas. Né? E aí, você já chega, eu vou servir em tal serviço, mas eu quero... É claro que você tem que almejar, né? Crescer, desenvolver. Mas isso, irmãos, é o Senhor quem faz. Não é você querer ser. É o Senhor quem vai te fazer ser. É diferente. É Ele que vai te capacitar para aquela função. E muitas vezes a gente chega já querendo algo na frente. Vou ficar aqui porque aqui depois eu já vou ali, daqui a pouco eu sou um irmão, estou lá na frente e tal, e daqui a pouco eu vou ser um coordenador, vou ser um líder, Ó Senhor Jesus, o Senhor não quer esses que almejam a posição. Ele quer aquele que o sirva. Ele quer que nós servimos Ele. Aquele que tem um coração de servo. Coração de servo, o servo ele quer servir o Senhor. Ele não está almejando, pois ele quer servir. E se o Senhor te colocar lá, foi o Senhor que colocou, não foi homens. Porque, irmão, sabe por que é assim? Porque se fosse escolher, todos nós tem alguém que você, determinada função, você india. Eu acho que aquela pessoa ali seria melhor nessa função. Todos nós vamos ter, vai ter. Irmão, qual você acha melhor tocar aquele baixo ali? Aquele irmão ali é melhor, toca melhor, é aquele irmão que toca melhor. O irmão que serve no som. Não, aquele irmão ali é melhor para o som. Aí você não vai deixar o Espírito fluir na igreja. Você vai fazer tudo. Por isso que o Senhor ele não é um com esses que tem um coração de almejar a posição. E se o Senhor colocou alguém no serviço, não foi, né, os irmãos que o Senhor designou à frente da igreja, não foi. Foi o Senhor, porque nós vamos ter qualquer decisão na igreja, nós oramos, sentamos juntos, desfrutamos da palavra e pede o Senhor luz, pede o Senhor direção. E Ele mostra.
E quando entre nós há uma concordância, é um só falar, amém. Aí é selado. Mas quando, se entre nós houver qualquer discordância, e o clima, a gente vê que aqui não tem paz, não é para si. Então vocês veem que não é a gente que determina nada. É claro que tem que ter comunhão em todas as cultos que vai fazer na igreja, tem que ter comunhão, mas isso é para depender do Senhor. Essa comunhão é para depender do Senhor. Não é para fazer nada de nós mesmos. Porque se nós for fazer do nosso jeito, ó Senhor Jesus, nós ia pegar só os melhores. Né? A irmã que, no serviço de criança, a irmã que é professora, então ela vai cuidar das crianças. Ela já tem habilidade com criança e tal. Talvez a outra irmã está doida para servir. Não, irmã, você já foi professor alguma vez? Você já deu... Não, então você não serve. Irmão, como que seria o viver da igreja dessa forma? Seria só morte. Ó Senhor Jesus, falta de paz, falta de alegria. Mas graças ao Senhor, que quem comanda a igreja é o Senhor. É o Espírito que direciona todas as coisas. Então, quando você for servir, simplesmente seja simples. Seja simples. E na medida, no momento certo, na hora certa, o Senhor vai te colocar como coordenador, como líder, na hora certa. Mas não fica almejando isso, não. Seja simples. Os irmãos, irmão, nós estamos precisando de um irmão para cooperar aqui na limpeza. Amém, irmão, estou indo. Estou aqui, irmão. Irmão, vamos limpar isso? Amém, vamos sim. Vamos. Seja um com o irmão. Porque quando tem esse coração de simplicidade, o Senhor age em nós. Mas se não tiver, ó Senhor Jesus, por isso que quando se trata de um exército de Deus, um exército celestial, é alguém que não vive na parte terrena. É celestial, não é terreno. É um exército celestial. E está preparando esse exército celestial. Então, para nós sermos esses soldados, nós temos que estar na parte celestial. E para entrar nessa parte celestial, nós temos que depender do Senhor em todas as coisas, depender do Espírito. É procurar viver e andar no Espírito, desfrutar da palavra como Espírito e vida. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Você viu ali com os discípulos, ele chamou, escolheu, chamou, instruiu e enviou. Né? Assim ele faz conosco. Ele nos chama, você se posiciona, aí ele te instrui. Você vai fazer assim, ele vai te ensinar, irmão. Não preocupa com isso, não. Não preocupa. Ao servir o Senhor, não preocupa o que você vai fazer. Simplesmente fala, estou aqui, Senhor, estou à sua disposição. Faça, né, o que você quiser, como você quer que seja feito, né? E aí ele vai te instruir. E depois ele vai te enviar. Ó Senhor Jesus. Para fechar, eu vou ler um versículo aqui, que está lá em... Deixar um tempo para os irmãos compartilharem. Senhor Jesus. Está lá no 2 Timóteo. Para fechar aqui, como nós devemos ser, como soldado, ele age, né? Determinado, quando nós somos fazendo parte desse exército celestial. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Amém? Os irmãos encontram, pode ir lendo aí. Oh, Senhor Jesus. Arregimentou. Amém. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquilo que arregimentou. Então, mostra para nós que nós não podemos estar num plano terreno. Porque se eu estiver no plano terreno, eu vou envolver com as coisas da terra. E nós somos um soldado. Aí você fala, mas irmão, mas será que eu sou? Você é um soldado, o Senhor te chamou. O Senhor está te aperfeiçoando, está te instruindo, está te capacitando. Você é um soldado do Senhor. Você faz parte
desse exército celestial. Amém? Mas aqui é mostrado para nós que um soldado ele não pode envolver com as coisas da terra. Irmão, você se envolver aqui é não deixar o Senhor por último. O Senhor tem que ser a primazia em tudo na nossa vida. Não é que você não vai... Então você vai falar assim, então agora a partir de hoje, então para mim ser um soldado do Senhor, eu não vou poder trabalhar. Nós estamos no mundo. Infelizmente, ainda estamos no mundo. E nós vamos ter que... Você vai ter que ter... Você tem suas obrigações, tem suas coisas para fazer. Mas onde você estiver, você pode ser um soldado do Senhor. Pode ou não pode? Você pode estar ali pregando o evangelho para as pessoas, onde você estiver. Levando a invocar o nome do Senhor. Ou seja, você está exercendo a sua função de soldado. O soldado é para combater o inimigo. É para entrar no campo do inimigo e ganhar a luta. Essa é a vontade de Deus, trazer o reino dele a essa terra. E ele conta com esse exército celestial. Então, por isso, esse exército ele não pode ser terreno. Ele não pode ser um exército que vê as coisas no ângulo humano, no ângulo terreno. Ele tem que ser um soldado que ele está nessa terra, mas ele vive com os pensamentos em Deus, nos céus, nas alturas, na parte celestial. Você tem que estar nessa terra, mas você tem que estar visando algo a mais, que é o... Sim, ele não pode envolver, que fala que esse soldado ele não pode envolver com os negócios desta vida. Porque quando você envolve demais com os negócios dessa vida, o Senhor fica de lado. Fica porque, você sabe por que fica mesmo. Você fala, ô Senhor, você ora, Senhor, eu estou precisando de um trabalho. O Senhor dá o trabalho. Aí você passa a trabalhar e deixa o Senhor de lado. Não é assim? Mas isso acontece demais. Aí depois, irmão, eu não tenho tempo de ir nas reuniões, o meu tempo está pouco. Mas sabe por quê? Porque quando você procura esse, você orou. Mas o Senhor te deu um serviço para te experimentar, para testar seu coração. Seu coração está na parte celestial ou está na parte terrena? Porque se estiver na parte terrena, esse serviço vai te atrapalhar. Mas se você estiver na parte celestial, esse serviço vai servir de um lugar para você pregar o evangelho e ganhar pessoas. Você está vendo, irmãos? Então, tem como a gente fazer as nossas coisas e servir o Senhor. Ser um soldado que leva o reino dele em toda parte, né? Então, o Senhor conta conosco. Encoraja os irmãos a não desistir da caminhada, porque você já foi escalado. Amém? Você já faz parte desse exército celestial. Então, não retroceda, sempre avance para frente. Não fique preocupado olhando para a direita nem para a esquerda, mas olha somente para o Senhor. Amém? O Senhor nos dê sempre a graça dele, a misericórdia, né, para que nós possamos realmente fazer a vontade dele nessa terra. Nós, como os filhos de Deus, como soldados do Senhor. Oh, Senhor Jesus, não deixe que nada, irmão, tire o seu foco. Se você sentir que isso está acontecendo, invoque o nome do Senhor e volta para a esfera celestial. Sai do plano terrenal, vai para o plano celestial. Jesus é o nosso Senhor, amém, Senhor Jesus. Os irmãos podem compartilhar, fica à vontade.